Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, 44 anos muito feliz, e vou pedir a você que se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos e bora lá, porque é muita leitura aqui para eu fazer para vocês e depois nós vamos conversar um pouquinho. Flores, como eu havia prometido que eu faria esse vídeo hoje, e eu acabei de escrever uma live que eu assisti ontem do meu irmão Paulo, e esse irmão ele fez essa live comentando sobre o irmão Samuel Trevisan. Então eu vou fazer a leitura. Eu quero avisá-los que se não der tempo nesse vídeo, farei a segunda parte. Se cortar o vídeo, vocês não se preocupem que vai ter a continuação. Quando deixei o cargo na CCB, eu era cooperador de jovens. Ele recebeu até mesmo uma carteirinha azul como cooperador de jovens. E nesse cargo na Congregação Cristã no Brasil, ele ficou por 20 anos. E aí ele decidiu a sair. Sabe quando a pessoa se desgosta por alguma coisa e saiu? Então ele diz que passou-se 2 meses da saída dele da congregação, o irmão João Marcos, juntamente com o irmão Samuel Trevisan, eu creio que ele comentou de uma terceira pessoa, só que no vídeo dele ele não lembrou o nome dessa terceira pessoa, mas eu acho que é o irmão Rodrigo, que era ancião, eu não tenho certeza. Se eu estiver errado, irmão, me perdoa. Então, o irmão, ele fala que passou-se 2 meses, vieram ao encontro dele, esses irmãos, que muito assim educados, pessoas boas, né, gentis, e ele elogiou muito essas 3 pessoas e o convidou para fazer parte da congregação do Ministério de Jandira, porque nessa época era Congregação Cristã Ministério de Jandira. Depois de um tempo, eu não sei de quanto tempo, que mudou para CCA. Então, ele diz que ele era um cooperador de jovens, que ele era eloquente, que no culto ao qual ele atendia, vinha muitas visitas, ônibus, que o recitativo dele, da comum dele, era o maior da região. E ele, o irmão Samuel Trevisan, pelo desempenho, a força de vontade, né, que ele tinha de servir a Deus na congregação, e o irmão Samuel Trevisan achou muito interessante e procurou ele. A partir do momento que ele saiu da congregação, o irmão Samuel Trevisan ficou sabendo e foi ao encontro dele para que ele fizesse parte da congregação cristã Ministério de Jandira. E ele diz também que quando ele esteve na congregação cristã no Brasil, ele até mostrou no vídeo dele uma carteirinha azul como cooperador de jovens. E essa carteirinha renovava a cada ano. Aí ele diz que ficou nesse cargo por 20 anos dentro da congregação. O irmão Samuel, logo após saber que eu tinha saído da CCB, ele ficou assim, à procura dele, né, para que ele assumisse uma igreja. Ele estava até mesmo com o desejo de comprar uma igreja de uma determinada denominação para ele assumir o cargo.
E esse irmão, o irmão Samuel, logo após saber que eu tinha saído da CCB, ele queria colocar uma igreja com o ministério de Andira, onde ele morava, para que ele atendesse, né? Aí ele pediu, o irmão Samuel Trevisan pediu que ele começasse a atender reuniões. E o irmão disse que foi obedecendo ao irmão Samuel Trevisan. E ele achou que era um pouco diferente, né? Na primeira reunião que eu fiz, deu 10 pessoas. Inclusive, essas 10 pessoas eram todas da CCB. E como os irmãos gostavam de mim, eles vieram assistir a reunião. Então, da primeira vez vieram 10 pessoas, da segunda 25 pessoas, da terceira 50 pessoas e da quarta 90 pessoas. Aí o irmão Samuel Trevisan gostou da ideia, ficou tão feliz que queria comprar uma igreja para que eu assumisse o cargo, né? Aí ele até disse que o irmão Samuel Trevisan é bem ligeirinho, né? Aí ele foi numa reunião no bairro do Limão, aonde eles, os irmãos, os anciãos lá da CCA se reúnem. Então ele falou que nessa reunião estava presente o irmão Trevisan, Samuel Trevisan, o irmão João Marcos e o terceiro, que ele não lembra. Lá eles me deram uma carteirinha amarela, Congregação Ministério de Andira, como já cooperador oficial de adulto, né? Aqui eu já fui promovido, ele falou, sem igreja para eu atender. Então veio primeiro a promoção, aí depois que arrumaram a igreja para ele atender. Mas mesmo assim, sem ter a igreja, ele foi promovido, de tanto que ele queria me segurar, né? Porque houve um interesse da parte do irmão Samuel Trevisan, porque o irmão, ele conseguia lotar uma igreja, né? Passei a ser cooperador de adulto no Ministério de Andira, e aí o irmão Paulo já vem dando as suas colocações. Ele fala assim, ó, minha opinião sobre a pessoa de Samuel Trevisan, ele é muito bacana, dócil, e os outros que o acompanham também são pessoas assim maravilhosas, bacana, né? Ele fala assim que eu saí da CCB com o intuito de conhecer uma coisa diferente. Chegando no Ministério de Andira, eu vi que era a mesma coisa. Aí eu quis sair. Então, esse irmão, ele ficou conosco na congregação que está no Brasil por 20 anos. Quando o irmão Samuel Trevisan veio até ele para contratá-lo, né, para assumir a frente de uma igreja, ele achava que o ministério de Jandira seria algo diferente. Mas quando ele se deparou, é a mesma coisa, é a mesma linhagem da CCB. Aí ele fala assim, ó. Chegando no Ministério de Jandira, eu vi que era a mesma coisa. Aí eu quis sair. Aí ele diz que o líder que atende tem que ter firmeza naquilo que fala. Não adianta somente ser amoroso. Aí você já vem, que ele já vem discordando com a atitude do irmão Samuel Trevisan. O problema do irmão Samuel Trevisan é que ele fala uma coisa aqui e daqui a pouco ele muda aquilo que ele falou da mesma hora. Por exemplo, ele fala algo aqui e agora, né? Passou uns minutinhos, o que ele falou aqui agora já mudou. O irmão Samuel, ele falou assim, se o senhor estiver me ouvindo, eu te dou um conselho. Se dedique mais para o povo
que está congregando na sua igreja. Na reunião que participei, Samuel Trevisan disse que ele não tinha nada contra a congregação e que o trabalho que ele ia fazer era dar continuidade no trabalho que a congregação faz. Então, vocês percebem aqui que, por mais que o Samuel Trevisan saiu da congregação, a congregação não saiu dele. Porque vocês percebem que esse irmão conta aqui que quando na pandemia, vocês lembram que teve aquele culto online, que o irmão Marsola convidou o irmão Samuel Trevisan para testemunhar no púlpito, né? E o irmão Marsola tinha convidado ele para retornar para a congregação, e isso ele já tinha montado a igreja CC, eu não sei se é Ministério de Andira, eu acho que era o Ministério de Andira. Não sei se já estava como CCA, eu tenho que falar com certeza, né? Mas aí o que aconteceu? Esse irmão conta que um ancião do Brás sentou do lado dele e falou que o fato do irmão não ter permanecido na congregação foi porque os anciãos não o aceitaram de volta. Não sei se procede essa informação, mas pelo que o irmão Paulo falou, disse que foi o que ocorreu. Aí o que aconteceu? Tudo isso, essa comunicação do irmão nessa live que ele fez, é porque ele ouvindo a fala do irmão Samuel Trevisan no podcast, que primeiro ele falou que ele estava no meio da congregação, mas ele sentia-se como as galinhas. Aí ele contou aquela historinha da galinha e da águia. Então ele queria voar mais alto. Foi aonde ele saiu da congregação, montou suas igrejas, né? E viu que, pelo que o irmão conta aqui, não estava indo assim, sabe? Ele não estava satisfeito, porque ele montou a igreja dele, ao invés dele dar atenção às pessoas que ali estavam frequentando, ele não era muito assim, direto. Ele não tinha aquela firmeza de falar, de cumprir com o que falava, né? No sentido assim, por exemplo, quando surgiu o convite para ele ir para a congregação do Brás, ele não pensou duas vezes em deixar. Eu lembro até que o Rodrigo, ele estava até explicando para a Irmandade, falou, olha, se o irmão, por um acaso, resolver ficar na congregação que está no Brasil, nós vamos permanecer aqui. Já era CCA, se eu não me engano. Nós vamos permanecer aqui. Eu lembro muito bem o irmão Rodrigo, no púlpito da comum dele, ele falando isso. Porque nós vamos respeitar a decisão do irmão Samuel Trevisan, só que nós vamos permanecer aqui. O que aconteceu? Pelo fato dessa informação que o irmão Paulo passou, né, na live que ele fez, que foi um ancião que disse que a maioria dos anciãos ali, dos bairros, dos arredores, não aceitaram o irmão Samuel Trevisan de volta. Foi por esse motivo que ele não permaneceu. E aí foi onde que ele voltou, e esse irmão, ele fala que o grande defeito do irmão Samuel Trevisan é porque ele não tem firmeza naquilo que ele fala. Porque um bom pregador, ele tem que passar o quê? Credibilidade, confiança, sabe? A palavra não pode estar voltando atrás. Aí quando houve que ele saiu da congregação, que ele falou, Deus tocou no meu coração para abrir essa igreja. Aí quando houve o convite, já mudou. Então o irmão até brincou, falou, mas que negócio é esse? Deus fala aqui e muda ali, né?
Então, eu gostei até mesmo do posicionamento desse irmão, e o irmão explicou direitinho, e ele falou que muitas vezes a pessoa, eu acho assim que o irmão Samuel Trevisan, ele não está preparado. Ele, por ter uma posição social alta, ele deveria o quê? De atrair as pessoas para o lado espiritual. Uma vez eu falei num vídeo meu aqui, eu não retiro nada do que eu falei, que quando eu olho para o irmão Samuel Trevisan, eu vejo ele uma pessoa carnal, uma pessoa materialista, uma pessoa que não está um pingo preocupado com a sua alma, com a salvação da sua alma, porque no podcast que ele falou que ele levantou, ajudou 150 músicos e voltaram para a congregação cristã no Brasil. Por que será que voltaram? Será que a congregação é tudo isso de ruim que pintam aqui na internet? Eu não acho. Então, Flores, até esse irmão, ele citou sobre... Ele falou da a nossa orquestra, né? Que é a maior do mundo, e ele falou que isso não procede, né? Porque para ser uma orquestra maior do mundo tem que ter todos os instrumentos, né? Tem que os músicos serem todos formados, né? O que isso tem a ver, irmão? Quando a gente diz que a orquestra maior do mundo é aquela comunhão gostosa, porque quem já participou de um ensaio regional, onde a igreja lotou, digamos assim, lá no Brás, quando tem um ensaio, é a coisa mais linda do mundo. Então, esse negócio de vir e falar que tem que ser todos formados, que a maioria são amadores, mas o irmão sabe, né? O irmão fez parte 20 anos da congregação e nenhum músico vai tocar se não estiver apto a tocar. E o irmão também citou a respeito das mulheres, por que que as mulheres não tocam na congregação cristã no Brasil. Eu vou responder para o irmão uma simples resposta. O irmão até citou assim, por que não fazer uma orquestra masculina e uma orquestra feminina dentro da congregação? Eu pergunto para o irmão, até poderia, porque as mulheres são capacitadíssimas. As mulheres, quando pegam para estudar qualquer que seja instrumento, elas são aptas, elas são inteligentes, e quando elas pegam, enquanto elas não concluem, elas não sossegam. Então já teve irmãos da música mesmo, muito entendido, que explicou para nós que no Brasil não é pelo machismo da congregação cristã no Brasil, é porque não comportariam. A congregação cristã no Brasil não comportaria colocar mulher e irmãos, porque se colocar mulher não vai ser tudo misturado. Aí digamos que a gente coloque as musicistas e os músicos. Onde que nós iríamos colocar a irmandade? Em cima do telhado? Me responda, irmão Paulo. Eu já tive o privilégio de congregar nas congregações do exterior e conheci muitas musicistas, já participei em Montreal de ensaio regional, onde fotografei com várias irmãs musicistas, e ali elas têm a necessidade de ajudar na música, porque o número de irmãos são precário. Então, no exterior, por que que o machismo é só no Brasil? A congregação é a mesma, teria que ter o machismo também nos exteriores? Não, é porque a necessidade no exterior é muito grande. Então, se as irmãs brasileiras que têm desejo de tocar
outros instrumentos não são proibidas de tocar, só que dentro da congregação é impossível colocá-las ali dentro para louvar o Senhor, porque não comportaria o local. A Irmandade teria que sair para fora para dar lugares para as musicistas, porque eu creio que muitas têm o desejo. Mas não desanime, o que vocês podem fazer? Estudarem e ir servir ao Senhor fora do país, porque a necessidade é muito grande. Eu estive congregado em Roma em 2018, eu estive em Roma, e eu cheguei ali, uma única organista. Ela é uma italiana que eu acho que ela estava aprendendo a tocar. Só tinha ela, abrindo os hinos, tocando, desafinando um pouquinho, mas a gente dando glória a Deus, porque não tinha músicos. Então, a obra de Deus no exterior é muito pouquinho, muito pouca. Então, irmão Paulo, quando o irmão falou que a respeito da nossa orquestra, as irmãs só não tocam por esse motivo. Não é porque os irmãos são machistas e querem somente as irmãs no órgão, né? Que o irmão citou, que são 30 organistas para um órgão só. Mas quando tem a ordem, a organização, é feito um papelzinho, né, onde a pessoa sabe o dia que vai tocar. O irmão até errou quando falou, né, que conheceu um ancião picareta aí, que falou que tem uma irmãzinha organista que só vai para o culto no dia que ela toca. E o irmão foi bem sarcástico e falou, mas o que ela vai fazer ali? Tem que ir no dia que só toca. Então, você só vai para a igreja para tocar, só para se aparecer, para mostrar que você está tocando? Não é pelo Espírito Santo de Deus? Não é para louvar a Deus com o instrumento? Não é para cultuar a Deus? Então o irmão errou muito quando falou desse jeito. Porque no final do vídeo do irmão, o irmão falou que, não estou falando mal da congregação, porque eu recebi muitas bênçãos, muitas promessas, o Espírito Santo está ali dentro. Depois que o irmão elogiou, e depois chega no finalzinho, mas é uma seita, que o pessoal só procura por conta de dinheiro. Não procede, irmão. Não procede, porque eu tenho 44 anos de caminho e coleta, é muito difícil dar coleta. E quando eu dou coleta, eu sempre peço sinal para Deus. E Deus me mostra em vários momentos que eu pedi assim, de eu estar na igreja com um valor X, e eu falar assim, Senhor, se for para deixar essa quantia na tua casa, que o último hino seja a quantia do valor que eu tenho na carteira. E o Senhor permitia, do último hino, era o valor que eu tinha na carteira. Então Deus confirmava. Então, não generalize, porque o irmão começou falando, depois detonou em bom sentido, tá, irmão? Não concordou com as atitudes do irmão Trevisan, tiro a palavra detonou, eu errei agora. O irmão não concordou com as atitudes do Trevisan, que eu também não concordo, eu tô assim de acordo com tudo que o irmão falou, mas não generalize, porque a Congregação Cristã no Brasil é uma obra tão linda. Sobre o dinheiro, né, que o irmão falou, que todas são iguais, eu não concordo, porque eu já vi tantas obras com esse meu olho aqui, da obra da piedade, ajudar. Tem construções, mas todo o dinheiro que é empregado nas construções é falado na abertura da igreja, o irmão sabe disso. Que é lido todo o relatório, o que foi gasto, o que foi recebido de doação, igual essa igreja da Bahia que foi aberta, foi uma coisa maravilhosa, né? Mas os críticos, como o senhor, que eu creio que está como crítico agora, não viram com bons olhos. E é uma obra linda, igual o irmão Samuel Trevisan. O senhor falou também que a obra lá da CCA não está indo bem.
Como que uma pessoa que tem tanto dinheiro não empregaria? Por exemplo, falam tanto da orquestra, poderia montar a maior orquestra também na CCA, né? Porque o irmão tem condições. Até esses dias ele no podcast dele, ele falou que comprou um trombone para um irmãozinho que era da congregação que não tinha condições de comprar, e depois o menino voltou para a CCB. Aí ele falou que não era para cobrar o instrumento, deixasse com o menino, né? Bom coração, só que infelizmente o fato do homem é querer voar alto, mas não esse voo espiritual, é querer se aparecer. Porque eu creio que se o irmão Samuel Trevisan tivesse firme e forte dentro da congregação, eu acho que ele estaria assim bem melhor do que ele encontra-se agora. Porque testou tantas vezes o rádio, né? Tenho amigas que ouvia muito na época do rádio, não sei se ele continua com a rádio dele, né? Teve uma amiga minha que até falou assim que eu sou eclética, eu ando de bicicleta ouvindo o Ministério de Jandira. Então ela gostava de ouvir, né? Muita gente ouvia rádio, mas de que valeu? Porque a congregação cristã no Brasil, ela nunca teve na mídia. E cresceu da forma que cresceu, está crescendo, entrou na mídia agora porque foi necessário após pandemia. Nós agradecemos a Deus pelos cultos que a gente pode acompanhar online, de quartas-feiras, de domingo. Quantos que ainda estão no leito de dor, que não pode sair para congregar, e agradecem a Deus pelos nossos cultos online. Então, irmão Paulo, muitas coisas eu não sou conivente com o senhor. O senhor falou a respeito do projeto Resgate, que o Marsola que iniciou, e o irmão Salvador Bueno que encerrou, porque não estava tendo lucro. Que lucro que o senhor quis dizer no sentido de dinheiro? Eu não vejo por aí. Quantas almas que voltaram para servir a Deus? Eu tenho amigas que estavam paradas e através desse projeto Resgate retornaram a servir a esse grande Deus. Então, o mal de vocês, quando saem da congregação, o que vocês focam? Somente no dinheiro. Quem pensa no dinheiro são vocês. Porque a congregação está indo de vento em popa. Deus me deu a condição de viajar para Portugal, onde tem uma crítica de Portugal também que fala muito mal da congregação, e Deus deu a oportunidade de eu pisar em 6 congregações ali em Portugal. E Portugal está de bem para melhor. Então, a pessoa que sai, ela não sai e vai ser feliz, ela sai e começa a arrumar pretextos e pretextos. Houve sim um crime na congregação de Portugal, houve, mas a polícia já tomou a iniciativa, a congregação já tomou a iniciativa, também tirou o servo de Deus, só que temos que pensar que ele estava ali servindo a Deus e a família também está. Agora, o fato dele ter pecado, dele ter transgredido, não vamos culpar a família. Só que a Laurinda Queiroz, ela não sossega enquanto não tirar todos do meio da comunhão da igreja, porque ela não está mais ali. Então, Flores e Cravinhos, talvez eu continue esse vídeo, porque alguns pontos que o irmão Paulo deixou aqui não vai dar para dar continuidade. Depois eu quero voltar a falar do projeto Resgate. Sobre a seita, eu gostaria que o senhor deixasse aqui alguns pontos que comprovem que a congregação cristã no Brasil é uma seita, porque a congregação cristã no Brasil nunca foi e nunca será uma seita. Então, vou ficar por aqui, darei continuidade, se Deus preparar em outro vídeo. A paz de Deus com todos e todas, e até amanhã, e até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos. Beijo, beijo, flores e cravinhos.